Muito bem, nós vamos dar continuação à nossa série de sermões no livro de Êxodo, segundo o livro de Moisés. Eu queria que dessa feita vocês abrissem a palavra de Deus no capítulo 31, Êxodo 31, verso 12 a 18. 6 versículos que nós iremos ler, 7 na verdade. 12 a 18 do livro de Êxodo, capítulo 31. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo, do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós, como ouvimos ainda há pouco, cremos que ela é a Tua palavra inspirada e verdadeira. Nos ajuda a compreender e aplicar o coração em nome de Jesus. Amém. Gente, fazia cerca de 2 anos que Moisés tinha tirado o povo de Israel da terra do Egito, através daqueles grandes sinais e prodígios que nós temos registrados no livro de Êxodo, que nós conhecemos como as 10 pragas. Deus então abriu o Mar Vermelho, o seu povo atravessou. Eles desceram pela península do Sinai, evitaram o caminho, o caminho normal por conta dos filisteus que habitavam ali, e subiram pela península até o Monte Sinai, onde Deus veio ao encontro deles. Desceu sobre o monte em poder e grande glória. O monte pegava fogo. E Deus chamou Moisés para lhe dar a sua lei, um acordo, um pacto de Deus com aquele povo. Deus não tem outra maneira de se relacionar conosco a não ser através de um pacto, através de uma aliança, porque Deus é muito grande e nós somos muito pequenos. E geralmente sempre é Deus quem toma a direção. É Deus que chega e diz para nós: se você quer se relacionar comigo, tem que ser nos meus termos. Você vai se relacionar comigo de acordo com os meus termos. Sou eu que vou dizer como é que você vai tratar comigo. Nós não podemos dizer a Deus como é que vai ser esse relacionamento. É Deus que diz. E Deus, então, fez isso. Deus deu a eles, através de Moisés, as suas leis, que eram leis referentes ao culto, à vida civil e à vida em geral. E nós vimos algumas dessas leis na última mensagem que nós pregamos aqui. Eram leis referentes ao sacerdócio, ao uso correto do altar de incenso, a santidade de Deus em tudo que Deus fazia, a obra do tabernáculo. E agora nós chegamos no capítulo 31, onde nós temos a orientação final de Deus a respeito da sua lei, que é sobre a guarda do sábado. O que vai acontecer no capítulo 32 é o famoso episódio em que os israelitas, na ausência de Moisés, fazem um bezerro de ouro. E quando Moisés desce com a lei, surpresa, o povo está quebrando já o primeiro mandamento. Na verdade, quebrando todos, né? Quebrou o primeiro, já quebrou todos, adorando outro Deus. Veremos isso, se Deus quiser, na próxima mensagem. Mas hoje eu quero concentrar naquele trecho que eu li, que é o último mandamento que Deus deu, as últimas instruções e que tem a ver com o dia do sábado. Aqui nesse texto nós temos o estabelecimento do sábado como sinal da aliança desse contrato que Deus fez com a nação de Israel, do qual nós somos os sucessores,
Tem muitas outras passagens no Antigo Testamento sobre a guarda do sábado, mas essa é talvez a mais rica em detalhes. E eu quero ver com vocês por que aqui o sábado, primeiro, se ele continua valendo para nós, segundo, em que sentido, e terceiro, como é que nós podemos observá-lo. Então, eu queria verificar esses 3 ou 4 pontos com vocês a partir dessa passagem, na expectativa de que Deus abençoe a exposição no seu coração e que você entenda por que é que você está aqui hoje. Hoje você está aqui para louvar a Deus nesse dia específico. Então, primeiro ponto que eu queria ver com vocês é o que está no verso 13, que a guarda do sábado é um mandamento que veio diretamente de Deus para o seu povo e que ele espera que seja obedecido. Veja aí como ele fala certamente no verso 13. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Observe que esse mandamento ele foi dado exclusivamente à nação de Israel. Como vocês viram nos slides que eu projetei para as crianças, quando Deus chamou a nação de Israel e fez um acordo com eles, ele podia ter feito com outras nações mais poderosas, com o Egito, Mesopotâmia, com os cananeus, com os assírios, mas ele escolheu a nação de Israel e a nação de Israel somente para se revelar e fazer um pacto com essa nação. Note também que Deus chama aqui o sábado de sábados, no plural. Certamente vocês guardarão os meus sábados. Não é que tem vários dias de sábado, é o mesmo dia, só que como ele se repete toda semana e que nós temos que guardá-lo toda semana, Deus fala no plural: vocês vão guardar os meus sábados, ou seja, os dias de sábado de toda semana. Existe um dia só, toda semana vocês vão guardar, portanto, ele chama de sábados no plural. E note que também Deus diz: vocês guardarão os meus sábados, ou seja, os outros dias são seus. Segunda é sua, terça é sua, quarta, quinta, sexta, você vai fazer o que você tem que fazer. Mas o sábado é meu sábado, são os meus sábados, pertencem a mim. Vocês vão fazer nesse dia aquilo que eu digo a vocês que vocês vão fazer, e o que vocês vão fazer será relacionado diretamente comigo. Esse dia, diz o Senhor, pertence exclusivamente a mim. Você não pode fazer o que você quer somente no dia do Senhor. Você tem que fazer aquilo que eu ordeno. Por isso que Deus diz: meus sábados, meus sábados. A razão pela qual os sábados deveriam ser separados de outros dias e dedicados ao Senhor está aqui na metade do verso 13. Eu vou ler de novo. Diz assim: vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês. A razão pela qual Deus dá para que nós guardemos os seus sábados, certamente, é porque é um sinal entre Ele e nós. Sinal de que exclusivamente? É um sinal de que nós pertencemos ao Senhor, de que de todas as nações da terra, Deus foi escolher para si exatamente os israelitas como seu povo. Como símbolo disso, os israelitas separariam um dia exclusivo para o Senhor. O princípio aqui é muito simples. De todas as nações da terra, Deus escolheu os israelitas. De todos os dias da semana, os israelitas separam um dia para o Senhor. É esse princípio aqui. Então, por isso, a guarda do sábado é um sinal entre Deus e a nação de Israel, da qual nós somos os continuadores. Como símbolo disso, de que eles foram escolhidos de entre todos os povos, os israelitas deveriam separar o dia de sábado como sendo o sábado do Senhor. E era através disso, veja o final do verso 13, que eles saberiam que Deus é o Senhor que os santifica. Quem é que separava a nação de Israel dos outros povos? Quem é que tornava
os filhos de Abraão diferentes. Quem é que recebia a bênção do Senhor? Era exatamente a nação de Israel. E a guarda do sábado lembraria isso a eles continuamente. Toda vez que eles se reunissem para repouso solene, participação na convocação das assembleias, eles estavam declarando ao mundo: nós somos o povo de Deus. Esse dia é o dia que indica isso, é o dia que nós separamos para o louvor e a glória do nosso Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A guarda do sábado foi determinada por Deus, ele espera que seja guardado e é sinal entre ele e o seu povo. Como nós veremos aqui, um sinal para sempre. O segundo ponto, segundo a sequência aqui, é que a quebra do sábado acarretava a pena de morte. A pena de morte. Veja como Deus tratava isso com seriedade. Eu vou ler agora do verso 14 a 15 outra vez. Portanto, ou seja, porque o sábado é sinal entre mim e vocês, guardem o sábado porque é santo, separado para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. Quem profanar o sábado, morrerá, diz o Senhor. Quem nesse dia fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia de sábado morrerá. Geralmente a pena de morte era aplicada por apedrejamento. Nós temos um exemplo disso no livro de Números. Logo mais adiante, na sequência, quando o povo saiu lá do Sinai e foi 40 dias no deserto, nós lemos em Números, você pode acompanhar se quiser, capítulo 15, 32 a 36. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem, e era um israelita, apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhado lenha levaram a Moisés, Arão e toda a congregação. E o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ou seja, a lei era levada muito a sério. Por que isso era feito com tanta seriedade? Por conta do significado do sábado para a nação de Israel. Era o sinal de que eles pertenciam a Deus. Profanar o sábado, trabalhar no sábado, era desrespeitar aquele sinal, era quebrar aquela aliança e, portanto, incorrer na fúria, na ira do Deus Todo-Poderoso. Além de não trabalhar no dia de sábado, sob pena de morte, o israelita deveria guardar aquilo que Moisés chama aqui de repouso solene. Em que sentido é um repouso solene? Quando a gente continua a ler, capítulo 32, nós veremos em seguida, em Levítico 23, 2 a 3, se você quiser acompanhar, nós lemos que os israelitas usariam o sábado não somente para descansar, mas também para se reunir em assembleias para cultuar a Deus. Acompanha aí Levítico 23, de 2 a 3. 6 dias se trabalhará, Deus repetindo a lei, né? Mas o 7º dia será sábado de descanso solene, santa convocação. Aqui é acrescentado alguma coisa que não foi dito em Êxodo, que nós lemos aqui. Ou seja, que o israelita não somente deveria descansar naquele dia, mas ele deveria participar da santa convocação. O que era a santa convocação? O sacerdote ou os sacerdotes levitas tocavam o shofar, que era aquela buzina de chifre de carneiro. Todo o povo saía das tendas e vinha para o tabernáculo, que também era chamado a tenda do encontro. E ali eles eram instruídos na lei de Deus pelos sacerdotes, ofereciam sacrifícios pelos pecados, cantavam mais adiante no tempo de Davi, já no templo, cantavam os salmos, os louvores a Deus, e assim participavam nisso que é chamada de santa convocação, para escutar a lei de Deus e participar. Ou seja, no sábado o israelita descansava, era um descanso solene, e ele ia cultuar, juntamente com seus irmãos israelitas, a Deus no tabernáculo, que era o local onde Deus manifestava a sua presença. Isso está em Levítico 23, de 2 a 3. Então, esse foi meu segundo ponto.
Primeiro ponto, Deus determinou o sábado como sendo um dia separado como sinal da relação dele conosco. E ele espera que nós o cumpramos. Segundo, quem quebrasse o sábado sofreria a pena de morte, porque era o dia de descanso solene e também de santa convocação ao Senhor. Antes de passar para o terceiro ponto, deixe-me dizer aqui alguma coisa, para deixar claro que a gente não apedreja quem quebra o domingo aqui nessa igreja. A razão pela qual aquele israelita foi apedrejado é porque ele estava colhendo lenha no sábado, pegando lenha no sábado. Provavelmente para fazer comida, talvez para se aquecer à noite, alguma coisa. E isso foi considerado como quebra do mandamento. Quebra do mandamento. Então, através do tempo, a interpretação do que seja quebrar o sábado, ou seja, trabalhar no sábado, tem variado com interpretações de diferentes grupos. Os reformados, particularmente os presbiterianos, seguindo a Confissão de Fé de Westminster, entendem que nós devemos separar esse dia para um dia de descanso, um dia de assembleia, mas que é permitido você fazer duas exceções. Primeiro, obras de necessidade. Suponha que você é um médico e você tem um plantão que cai no domingo. Você vai trabalhar no dia de domingo, está escusado. Suponha que você é um militar, que você tem uma escala no dia de domingo. Então, você está escusado, não está quebrando o dia do Senhor, nós entendemos, está fazendo uma obra de necessidade. Ou uma obra de misericórdia. Seu filho fica doente no dia de domingo, você vai levar para a emergência, você vai querer que o médico atenda seu filho, vai ser que ele trabalhe. É uma obra de misericórdia. Você descobrir que tem alguém que é pobre, está passando por necessidade, precisa urgente de cuidado, você faz isso no dia de domingo, é igual que Jesus disse. Quem é que, tendo um boi, uma vaca, um carneiro que caia no buraco no dia de sábado, não vai tirar no dia de sábado o seu animal? Esperar chegar o domingo para poder salvá-lo? Não. Então, é racional, não é alguma coisa cega, não é um legalismo cego. Nós devemos guardar o dia do Senhor com essas duas exceções, obras de necessidade e obras de misericórdia. Tá certo? Então, é assim que nós entendemos. Vamos agora para o terceiro ponto. Deus desejava que os filhos de Israel guardassem o sábado de geração em geração. Eu estou seguindo a sequência da passagem, tá certo? Então, esse é o meu terceiro ponto. Eu gosto sempre de dizer que eu gosto de dizer quais são os pontos do meu sermão, que aí vocês vão contando para saber o quanto falta para eu terminar. Então, aqui, esse aí é o terceiro ponto, tá bom? Versos 16 e 17. Eu sempre digo isso e vocês nunca riem, sempre. Versos 16 e 17. Os filhos de Israel guardarão o sábado, já vimos isso, celebrando por aliança perpétua. Aqui é o ponto. Celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º descansou e tomou alento. A razão pela qual Deus diz que a guarda do sábado é de geração em geração e que é para sempre, é que é um sinal, a razão é que o próprio Deus, no 7º dia, descansou e tomou alento, como nós vimos aqui no verso 18. Agora, gente, não é que Deus precise disso, não é? A gente entende que aquilo é um antropomorfismo, é uma maneira de falar de Deus em termos humanos, para que a gente possa conhecer, entender. Deus trabalhou 6 dias, criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou e tomou alento, não é como se tivesse perdido o fôlego durante 6 dias e agora no 7º ele descansa para recuperar as forças. Isso está simplesmente dizendo que ele, não é que ele precisa de descanso, mas que ele terminou para sempre a criação do mundo presente. Deus não está mais criando e nem vai criar mais. Tudo que existe já foi criado naqueles 6 dias, pelo poder de Deus ex nihilo, como a gente diz, do nada ele criou todas as coisas. O que Deus faz hoje é atuar através da criação, através das leis que ele já estabeleceu quando criou todas as coisas. Mas, pastor, e o novo céu e a nova terra que a Bíblia fala, Isaías fala, Pedro fala na segunda carta, o livro de Apocalipse fala de um novo céu e da nova terra que Deus vai fazer. Mas se você estudar lá em 2 de Pedro, capítulo 3, você vai ver que Deus vai
destruir o presente mundo, vai fundi-lo com fogo, vai derretê-lo, toda a matéria, tudo que ele criou pelo seu poder em fogo eterno, e vai reutilizar esse material para fazer um novo céu e uma nova terra. Então, ele não vai criar nada novo, ele vai utilizar o que ele já fez, purificá-lo pelo fogo e fazer um novo céu e uma nova terra, onde nós viveremos para todo sempre. Que bênção, né? Mas o ponto é esse: da mesma forma que Deus descansou para sempre da sua obra de criação, nós devemos guardar o dia do Senhor para sempre, como sendo uma recordação. Por isso que é de geração em geração, por isso que é para sempre, por isso é que nunca vai haver um dia, uma época, aliás, uma semana, em que nós não devamos guardar o dia do Senhor. Nós somos o Israel espiritual. É bom a gente já começar a dizer isso aqui. Nós somos a continuação do povo de Deus no Antigo Testamento. Há quem não goste de usar esse termo, não é, de continuação. Nós podemos então dizer, nós somos o cumprimento do povo de Israel na Antiga Aliança. Nós somos a consumação de tudo aquilo que foi prometido a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, a Moisés lá no Monte Sinai. Tudo alcança a sua consumação final na pessoa de Cristo. E nós somos aqueles que seguem a Cristo. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos descendentes de Abraão. A descendência de Abraão não se mede geneticamente, não é com base em raça, mas em fé. Quem crê no filho de Abraão, no filho de Davi, no Messias Jesus Cristo, é filho de Abraão, que pela fé foi justificado quando creu que Deus haveria de lhe dar uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Nós somos, então, esse mesmo povo, portanto, esse mandamento vale para nós hoje, com algumas importantes alterações, como eu vou dizer mais adiante. E aqui meu quarto ponto: o sábado, a guarda do sábado, faz parte dos 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai. Vamos ler aqui o verso 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés, todas essas instruções e outras que vieram antes, no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quando Deus terminou, ele resumiu o que ele queria que Israel guardasse. Os termos da aliança foram resumidos em 10 palavras, que é assim que o hebraico chama. Não 10 mandamentos, mas 10 palavras. Resumidas ali. E que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. E que a gente chama de lei moral, mas na verdade ela é o extrato, a essência do pacto de Deus para conosco. A obediência a esses mandamentos traz a bênção. A desobediência a esses mandamentos traz a maldição. Essa é a dinâmica da aliança conosco, só que em Cristo Ele é o nosso representante e, portanto, nele nós somos abençoados e a maldição é tirada por conta dos nossos pecados. Agora eu queria que vocês pensassem em uma coisa que talvez vocês nunca tinham pensado antes. Deus deu a Moisés 2 tábuas. E geralmente a gente pensa que na primeira tábua estavam escritos os 4 mandamentos referentes a Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não toma meu nome em vão e lembra-te do dia de descanso para o santificar. E na outra tábua você tinha os 6 mandamentos referentes aos homens, que vai desde não dirás falso testemunho até não cobiçarás. Então eram 2 tábuas, 4 mandamentos para Deus, 6 mandamentos para os homens. Resumindo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas vocês já pensaram que, na verdade, essas 2 tábuas eram idênticas? E uma era cópia da outra? Olha o que diz mais adiante. Nós veremos isso no próximo sermão, Êxodo 32, 15 a 16. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na mão. Agora note aqui uma coisa que é dita que não foi dita antes. Tábuas escritas de ambos os lados. Era frente e verso. De um lado e de outro estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo dedo de Deus. Então, 2 tábuas idênticas. Em ambas você tinha
na face os 4 mandamentos referentes a Deus e no verso você tinha os 6 mandamentos referentes ao homem. Por que elas eram idênticas? Quando a gente faz um contrato e uma aliança, cada parte fica com um documento. Não é isso? Não tem isso? Você, quando assina um contrato, faz um acordo, uma cópia fica com você e a outra cópia fica com a pessoa com quem você está fazendo um acordo, comprando uma casa, fazendo um negócio, enfim, alguma coisa é assim. Então, uma tábua era para Deus, por assim dizer, e a outra tábua era para a nação de Israel. Como Deus habitava entre os querubins, e os querubins eram a tampa da arca, o propiciatório, que ficava no Santo dos Santos, então uma cópia era guardada na arca para ser a cópia de Deus, e era o local onde também estava a cópia dos israelitas. Por isso que dentro da arca você tinha as 2 tábuas iguais. Por isso que elas são chamadas de as tábuas do testemunho, porque lá estava escrito os termos da aliança de Deus para conosco e a dinâmica de como isso funcionaria. As 2 tábuas da lei, idênticas, na verdade, não uma para Deus e outra, não com lei de Deus e lei do homem, mas os 10 mandamentos em cada uma. Elas eram de pedra e não de madeira. Por quê? Para indicar a sua durabilidade e a sua permanência. Era chamada de testemunho porque era testemunho da aliança de Deus com o seu próprio povo. E é dito que foi escrito pelo dedo de Deus para deixar claro que provinham essas leis do próprio Deus e que não tinham sido uma invenção de Moisés. E entre os 10 mandamentos, tinha um que tem um aspecto que o destaca dos demais, porque era um mandamento que tinha um caráter profético e tipológico, que é exatamente o mandamento que nós estamos falando. Os 10 mandamentos incluem o sábado também. Só que esse mandamento é diferente dos outros, porque ele tem um caráter profético, e simbólico, típico. Ele apontava para alguma coisa. Os demais mandamentos não. Não adulterarás, não tem tipologia nenhuma, é preto no branco, né? Não adulterarás. Mas a guarda do dia do Senhor, ela tinha alguns elementos importantes. Primeiro, servia como um símbolo ou tipo do descanso eterno que nós receberíamos na pessoa de Cristo Jesus. Esse descanso seria experimentado inicialmente por meio da ressurreição do Filho de Deus aqui, quando nós somos perdoados, e na eternidade, no novo céu e na nova terra. Portanto, a guarda do sábado era uma antecipação profética daquele descanso eterno que Deus prometeu ao seu povo. Deus deu o mandamento dizendo, descanse um dia da semana. Josué introduziu o povo na terra prometida, que era a terra do repouso, mas Cristo nos introduz ao repouso eterno, à vida eterna, mediante a sua morte e na sua ressurreição, que ocorre no primeiro dia da semana. Não no sábado, mas ocorre no domingo. É importante lembrar isso aqui, que esse mandamento, ele antecipa a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero fazer algumas aplicações práticas para a gente terminar com o sermão de hoje. Quais são as implicações disso tudo para nós cristãos, vivendo muitos anos depois de tudo isso? Primeiro, a guarda do sábado continua válida para os cristãos com as seguintes importantes mudanças. Primeiro, nós guardamos o domingo porque foi nele que Jesus ressuscitou e nos deu descanso. Nós guardamos o domingo como sinal da aliança eterna que Deus tem conosco em Cristo Jesus, ao nos escolher de entre a humanidade perdida, pecadores que somos, indignos que somos, Deus nos amou e nos escolheu e nos salva mediante o sangue do seu Filho, que é o sangue da nova aliança, como ele mesmo disse. Nós guardamos o dia do Senhor para lembrar que somos um povo separado, que nós pertencemos a Ele, assim como o domingo em relação aos demais dias da semana. Então, não pense que esse mandamento da guarda do dia do Senhor é alguma coisa que ficou para os judeus.
mas ele vale para nós hoje, porque nós somos a continuação do povo de Deus. É a aliança que Deus tem conosco, selada no sangue precioso de Jesus. A segunda aplicação, primeiro foi, isso vale para nós, gente. O que eu estou falando aqui não é coisa para judeu, não. Primeiro, aplicação é isso aqui é para nós, nós temos que prestar atenção bem nisso aqui. Segundo, nós devemos separar o domingo como um dia diferente dos demais dias da semana, da seguinte maneira. Primeiro, não devemos trabalhar nesse dia, a não ser para realizar obras de necessidade e de misericórdia. Mas é um dia em que você deve realmente descansar. Não somente por questões teológicas e religiosas, mas até por questões práticas. Nós precisamos disso. Quem trabalha 7 dias sem descanso está queimando a vela pelos dois lados. E está fazendo mal a si próprio. Não precisa nem ser crente para saber disso aí, isso é conhecimento comum. Então, nós não devemos trabalhar, a não ser para realizar aqueles trabalhos, aquelas obras que eu mencionei de necessidade e de misericórdia. Devemos aproveitar esse dia para descansar do nosso trabalho durante a semana. Há uma diferença entre não trabalhar e descansar. E nós devemos pensar bem nisso. Usa esse dia para realmente, ativamente, intencionalmente fazer aquelas coisas que vão trazer descanso para você. Não é só para ficar lá, virar um poteiro couch, assistindo série da Netflix, não é? Mas você perdi ali no pensamento, fiquei pensando no poteiro couch aqui, perdi ali no pensamento. Mas você ativamente planejar fazer coisas nesse dia que vão ajudar você a descansar. Devemos, e aqui, olha, consagrar, essa é a razão pela qual a gente faz culto no domingo. Devemos consagrar esse dia para nos reunir em culto público, assembleia solene para para adorar a Deus publicamente. Você devia se preparar para isso, encorajar seus filhos a isso, já no sábado tomar as providências necessárias para isso. Na nossa igreja, por exemplo, a gente começou um culto à noite, porque muitos imigrantes trabalham durante o domingo de manhã, não tem como não fazer isso. Então, o culto à noite para que possa vir e cultuar a Deus nesse dia. Então, primeiro, tem a ver conosco. Segundo, é um dia que você tem que separar para descansar e cultuar. E terceiro, lembrar que a lei do nosso Deus, ela não está mais escrita em tábuas pelo dedo de Deus, tábuas de pedra, mas ela está escrita em nosso coração, que esse é o teor da nova aliança, lá em Jeremias 31. Eu vou escrever a minha lei no coração do meu povo. Vou escrever. Isso significa que guardar a lei de Deus é algo prazeroso, é alguma coisa que a gente faz com alegria. E vocês deviam vir adorar a Deus com alegria, com gozo. Vocês deviam, durante a semana, ficar esperando o dia do Senhor, como o melhor dia da semana, o dia de deleite, o dia de prazer, e vir com alegria, trazer toda a família, adorar a Deus, servir a Deus de todo o coração. Vocês não podem fazer isso em outros dias da semana? Claro que podem, mas esse é o dia que Deus separou exclusivamente. Você pode fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o tempo que você quiser, desde que você não prejudique isso no dia do Senhor. Porque o nome já está dizendo, né? Remera Kuriakos, é assim que é designado no grego, lá em Apocalipse 1, o dia do Senhor. É o único dia que é chamado o dia do Senhor no Novo Testamento, é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque é o dia da ressurreição do Senhor. É o dia em que nós celebramos a aliança de Deus conosco e os termos dessa aliança que nos promete a vida eterna. Venha com alegria, com gozo e com satisfação. E por último, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele enviou seu Filho, que levou sobre si as penas da lei e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar descanso. Queria que você meditasse nisso, terminando. Como é que você tem observado esse dia? O que é que ele é para você? Quando acaba o culto, que a gente tem aquela refeição lá junto no domingo, que você reúne a criançada, cata a criançada, vai para casa, você vai fazer o que no restante do dia? O domingo não acaba com o culto, não. O que é que você vai fazer? Tem gente que vai começar a trabalhar.
que vai começar a preparar a semana, que já vai começar a fazer as coisas do trabalho e tudo mais. Mas nós precisamos desse dia realmente para descanso. É isso que a palavra de Deus nos diz. Examine o seu coração. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus por ter violado o dia do Senhor, quebrado esse mandamento, não poucas vezes, mas sempre nós podemos, com a graça de Deus, aprender e recomeçar. Amém? Vamos ficar em pé. Queria chamar os irmãos para vir à frente, para nos guiarem em um cântico espiritual, e nós vamos orar nesse instante, enquanto eles chegam. Senhor, te damos graças pelo dia do Senhor. Te damos graças por esse dia que pertence ao Senhor, os teus sábados. E nos dá gozo, Senhor, em participar deles, em cumpri-los, em te adorar, te servir e te cultuar. Dá-nos descanso não somente para o nosso corpo, mas também para a nossa alma, para a nossa mente, para que nós refaçamos as forças, cobremos fôlego e possamos continuar a te servir. Não que os outros dias não sejam teus, mas que esse é particularmente o teu dia. Senhor, ajuda-nos a viver dessa forma, em nome de Jesus. Amém.